Ok. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Haja sistema de Deus. Haja sistema de Deus a todos que estão entrando em direto para podermos termos uma pequena conversa de coração para coração. Saúde a cada um de vocês. Trago a saudação em nome de Jesus Cristo. E hoje eu não gostaria de trazer orações aqui, não gostaria de trazer ministração da palavra. E quero trazer uma pequena conversa de gratidão. Por isso que a mensagem está de coração para coração. Quer dizer, de pessoa para pessoa, de sentimento para sentimento. Mas vamos agradecer ao Senhor. Te louvamos, Senhor, damos glórias, bendito seja o seu nome, que nos concede vida, que nos concede a graça, que nos concede o amor e nos concede a sua proteção. Te louvamos, Senhor, por este momento, por cada um que está acompanhando este encontro, esta conversa. Que a sua presença lhes localize e lhes faça, Senhor, entender o seu coração através do meu coração. Em nome de Jesus Cristo, oro e te louvo e te louvamos, Senhor nosso Deus, desde já e para tudo sempre. Amém. 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 Haja sistema de Deus, da irmã Ernestina, da irmã Ercília, da irmã Flora. Temos aqui a irmã Marta, a irmã Mena, a irmã Rosa, a irmã Madília. Tem muitos irmãos que estão entrando aqui. A irmã Ana, a irmã Azul, a irmã Virgínia, irmão Pedro. Ok. A irmã Francisco, irmã Ana Célia, irmã Lucrece. Estamos tendo esta particularidade de uma mensagem específica que eu quero deixar aqui aos irmãos, de coração para o coração. Primeiro, eu venho aqui agradecer a todos, vim aqui para agradecer a todos vocês que tiraram tempo e felicitaram a minha data natalícia, o meu aniversário, de coração alegre e de coração feliz e de coração amoroso. Não seria muito bom, né, para mim, na presença do Senhor, eu não agradecer por aquilo que vocês têm feito. Muitos de vocês oram por mim, muitos de vocês protegem-me, muitos de vocês falam bem de mim, muitos de vocês suportam-me, conhecidos e não conhecidos. Então, esse é o amor verdadeiro que eu sinto pela vossa forma de cooperar e cuidar da minha vida. Primeiro, agradeço a Deus que tem me dado esta graça, este privilégio de eu ser o que eu sou, pela graça dele, pela presença dele. E em segundo lugar, agradeço os meus pais biológicos que me nasceram e me cuidaram até hoje eu ser o que eu sou.
Em terceiro lugar, a minha esposa, que tem cuidado de mim, tem feito de tudo por tudo para que eu mantenha feliz e vivo na saúde. E os nossos filhos também, biológicos, que têm estado sempre ao lado do papá, para poderem entender o caminhar do papá na vida espiritual e na vida terrena. E agradeço a toda a igreja, todo o povo de Deus, filhos espirituais, filhos na fé, como se diz, e congregação em geral, irmãos em Cristo, companheiros da missão, pastores, evangelistas, profetas e bispos, todo o corpo de Cristo em geral, que de uma ou de outra forma tem feito uma cooperação e uma ajuda necessária para que o Bento Doce continue como está a continuar. Isso não é algo de ser... Em outros momentos, quando nós vivemos aqui na Terra, parece que a nossa luta só depende de nós e Deus. Mas a nossa luta também depende das outras pessoas que estão ao redor, ao nosso lado, que torcem e desejam para que a nossa vida possa prosseguir. Pode algumas pessoas não aparecer por perto, não é? Na minha casa ou na igreja, me falar diretamente, pessoalmente, que nós queremos que o Senhor continue, mas de longe onde estão, conseguem sentir o desejo de me ajudar e de me dar um aconselhamento. Há pessoas que gostariam de me dar um aconselhamento, mas como estou de longe, não podem me encontrar, mas de longe sentem o desejo de se sentar-se com o profeta por perto e ao me dizer isto, mas isto, mas isto, mas isto, mas aquilo. Então, aquele sentimento de prayer é uma oração para mim. É uma palavra entregue ao Senhor, que pela sua vez Deus responde uma conversa silenciosa que a pessoa está falando no íntimo do seu coração a favor do meu bem. Então, eu vim aqui para trazer este agradecimento todo que tenho visto, um reconhecimento que eu tenho por vocês. Eu tenho visto isto. Em outros momentos, quando estamos na missão evangélica, nós sentimos como nada tivéssemos feito, por causa de querermos ver as pessoas a verem mais aquilo que Deus quer, quer dizer, a viverem mais o que Deus quer. Então, parecemos que não sentimos o bem-estar que o povo tem feito por nós. Mas quando sentamos e refletimos e analisamos os ângulos, os becos de vida, conseguimos notar que a nossa vida avança, a nossa proteção existe, a nossa força e coragem está baseada também no apoio das pessoas que nos acompanham nessa jornada. Então eu posso manifestar no meu coração, sinto isto, que não posso me calar, não posso me fazer quieto, porque não seria um bom gesto perante o Senhor. Não seria um bom gesto perante o Senhor. Por isso que hoje não vi falar das pregações. Não vi para trazer os direcionamentos proféticos. Vi mesmo para falar de coração para coração. I came here to say thank you. I'm here to say thank you. Thank you for your love, for your grace, for your protection, for your help, for your guidance. Tudo que vocês têm feito por Bento Doce e pelo profeta Bento Doce. Nós somos uma igreja, somos um povo feliz, mas não por causa só de mim, por causa de toda pessoa que está ligada a esta missão. Então, mas hoje não estamos tratando só da missão, estamos a tratar da vida de uma pessoa. A minha proveniência, onde eu nasci, onde eu cresci, e as pessoas que cuidaram de mim. Então, e depois de lá conheci Jesus, e depois fui me ajuntando com a família espiritual que são vocês. São alguns irmãos lá atrás que passei, de onde passei, oraram por mim, fomos colegas da missão, até agora somos colegas. Apesar de estarmos em lugares diferentes, os pastores,
que cuidaram de mim, me ensinaram, me mostraram a palavra e me ajudaram a ser um jovem que cresceu em orações, em conhecimento da verdade. Isso está se refletindo no meu presente e vai se refletindo no meu futuro. Então, não há como não dizer obrigado a cada um de vocês por terem feito e terem feito aquilo que podem até data hoje. Deus abençoe e Deus vos retribua o vosso carinho, o vosso amor, a vossa paciência e a vossa força. Deus vos retribua o vosso, a vossa entrega. Que Deus se lembre também de cada um de vocês enquanto crescem. Enquanto crescem, Deus que dê a cada um de vocês uma vitória, uma bênção, uma saída, uma resposta. Eu me lembro que quando crescia, aos meus 12, 13 anos, então, no meu crescimento sempre algo muito importante e bonito acontecia. Graças a Deus, porque eu cresci um pouco calado. Eu cresci um pouco. Estou falando de mim. Hoje é o dia de eu falar de mim um pouco só. Talvez a minha história, se eu narrar bem um pouquinho, alguém pode aprender alguma coisa na vida. Porque a vida é uma jornada. Se nós celebramos o aniversário, é porque a vida é uma jornada. Existe o tempo, a hora, o dia, a semana, o mês, o ano. Essas coisas aqui é o que faz uma pessoa ter o tempo que vive, e o tempo que viveu, e o tempo que viverá. Então, enquanto eu crescia no meu crescimento, aos meus 12, 13 anos, eu cresci calado. Mas eu cresci calado e falando muito por dentro. Cresci calado, quieto, mas falando muito por dentro. Por dentro de mim, quando eu entrasse num lugar, a primeira coisa que me aparecia era o anausar do que estivesse por perto ao redor. Eu sempre quis conseguir ler as coisas que estivessem por perto de mim, mas sei que alguém saiba que eu estou a ler. Isso me ajudou. Eu me lembro que quando tive uns 12 anos ou 13, viajei para Mambone. Eu já vos contei aqui alguns que vêm aqui na igreja. Viajei para Mambone com um dos meus tios, que veio me pedir para eu poder estar com ele lá, numa empresa que fazia-se imobiliário. Então, quando foi comigo, infelizmente esse tio faleceu lá, morreu lá, à minha vista, assim, numa noite, mas não vou contar essa história. Quero contar a história que aconteceu quando estávamos no carro, quando estávamos de viagem. Estávamos numa caminhoneta que saía de Morombene para Massinga ou Inhassoro, qualquer coisa assim. Eu me lembro que estávamos indo para lá. Então, antes de chegarmos ao destino, naquele tempo, o meu crescimento, no nosso crescimento, tínhamos algumas faltas lá. A nossa família, havia algumas necessidades. Meu pai foi rico nos tempos passados, mas porque tinha lhe faltado Deus durante a caminhada, a riqueza foi saqueada por diabo. Então entrou a fome, entrou umas necessidades. Meu pai sempre foi trabalhador. Entrou uma necessidade na família. Então, quando apareceu um tio pedindo para que me levasse para ir trabalhar comigo lá, então meu pai negou. Meu pai, apesar de ter passado limitações quando perdeu algumas capacidades, nunca aceitou entregar os seus filhos ao cuidado de outras pessoas. Nunca aceitou, sempre bateu na rocha dizendo que não, eu quero cuidar dos meus filhos pessoalmente. Então, mas por fim aceitou por ver como que aquele senhor implorava. Então, pelo caminho, quando viajávamos com o tal tio para Mambone, então, eu me lembro que o meu irmão mais velho,
a quem eu sigo. Eu tinha feito um pedido para que ele me comprasse sapatilhas. Eu me lembro que naquela altura eu não tinha sapatos que era digno de... Uns sapatos assim, condignos. Tinha sapatos assim, meio, de qualquer maneira. Então meu irmão comprou umas sapatilhas de cor amarela. Umas sapatilhas, nem vou dizer cor de rosa, aquilo é cor amarela aquilo, cor amarela. Grandes assim, que era para pessoas grandes. Sapatilhas grandes, do número que era para gente grande, era para homens grandes, de talvez uns 40 ou 41, eu tinha 12 anos. Era para pessoas que calçassem 40 ou 41, número 40 ou 41. Eu tinha uns 12 anos. Então, não tinha outro sapato para calçar. Calcei aquele sapato ali. E entrei naquele carro com algumas pessoas lá que viajavam. Eu me lembro que sentado ao lado de um senhor, esse senhor tinha um relógio. Eu logo entrei e notei que ele tinha relógio. E eu preocupado por não conhecer a distância aonde íamos. Então, não conhecia a distância para onde íamos, qual seria o tempo que íamos levar. Então, na minha humilde curiosidade, perguntei ao papá que estava ao lado: em que horas são, papá? Disse: vai lá dizer à pessoa que te comprou o sapato grande, te comprar o relógio. Aquele papá falou no tom, talvez, de não entender a minha necessidade. Mas quando ele disse: vai lá dizer a pessoa que... Até disse: vai dizer o teu pai que te comprou o sapato grande para te comprar o relógio. Então, eu entendi que parece que alguma coisa comigo estava errado naquele sapato. Mas não tinha outro sapato. Era aquele único sapato que eu tinha. E quando fomos chegando lá, trabalhamos, aprendia eu a fazer parte também do fabrico de mobiliário, Então o senhor faleceu. Faleceu e eu voltei. E depois o outro meu tio também me levou. E depois usei o mesmo sapato grande. O sapato grande. A tua história, a nossa história, pode começar feio, mas quando encontramos a graça... Deixa eu retificar uma coisa que talvez alguém está me acompanhando e não saiba. Muita coisa que acontece de forma errada no começo da nossa vida faz parte de um propósito que insiste no plano de Deus. Muita coisa que acontece de forma errônea ou errada ou ruim, até feio, até vergonhoso, faz parte de um propósito, de um cálculo calculado por Deus para o futuro, coisas melhores. Só que no momento que nós passamos aquilo, não estamos a perceber para onde vamos, não estamos a entender o que é que está a acontecer e aonde vai terminar isto. Então hoje me lembro que aquele episódio, que nunca esqueci dele, quando eu me lembro, eu comecei a rir sozinho. Eu disse: mas sabe, parecia que eu fiz de propósito em calçar o sapato grande. Parecia que parece que alguém errou por ter me comprado um sapato grande. Mas a verdade veio e me disse: dentro do seu problema que você está a passar, nas suas limitações, não espere que as pessoas te compreendam. Não espere que as pessoas te compreendam quando estiveres a passar as suas limitações. Quando as pessoas não te compreendem, no lugar de te socorrer, te aumentam problemas. Então, se você também estiver à espera que te compreendam e no lugar de te compreender,
que aumentam problemas, os problemas serão maiores. Às vezes, nossos problemas não são maiores porque são maiores. São maiores quando esperamos que as pessoas nos entendam e nos ajudem. E quando não nos ajudam, o problema torna mais maior, porque a nossa expectativa é decepcionada. E quando a nossa expectativa é decepcionada, no lugar, o sentimento que sentíamos antes da decepção, depois da decepção, o sentimento piora. Quando nós esperamos uma ajuda de alguém, no tempo do nosso desafio, no tempo da nossa limitação, e não recebemos aquela ajuda, até aí suportamos a dor. Mas quando vimos, ao contrário, um posicionamento ou de uma rejeição, ou de uma calúnia, ou de uma má interpretação, ou de um esquivamento qualquer de alguém que nós esperávamos que iria se comportar conosco de uma forma amigável, ou trazendo uma ajuda. Quando não vimos isso acontecer, a nossa dor, a nossa esperança fica doentia. E o problema que sentíamos, ele se dobra, se duplica. É daqui onde podemos encontrar pessoas que perdem já o foco do seu destino. Não por causa do que estão a passar, por causa da decepção que receberam, na expectativa do que queriam ou esperavam que alguém iria lhe ajudar. É daqui onde encontramos pessoas que se frustram, pessoas que juram para não ir mais para frente, mudam de visão, tropeçam por causa daquela dor, ou deixam de parar com o desejo e a caminhada que queriam tomar, porque alguém que era a sua expectativa, era o seu socorro, era a sua ajuda, simplesmente por não ter entendido o porquê que você está passando, o que você está passando, ou esteja a viver o que esteja a viver, se comportou como se fosse tu és o inútil, porque não te entendeu, ou não entendeu o propósito de Deus em você passar o que esteja a passar. Então, o comportamento da pessoa que nós esperamos nela, uma certa ajuda, quando não nos corresponde aquela ajuda, nós sentimos mais a dor. Então, para uma pessoa que é sábia, é muito importante não aceitar que as pessoas te entendam quando estás a passar, ou estás passando uma temporada, um temporal, uma fase, uma tribulação, uma certa limitação, uma opressão pessoal, chama-se opressão pessoal. Então, passei o que passei. A minha história sempre foi uma história muito marcante. Quando cheguei lá, trabalhando, tentando aprender a arte. Então, quando eu começava já a pegar a matéria, estudando lá, então o homem também foi fixado e morreu nas minhas mãos. Eu ainda pequenino. Então, morreu, vomitou sangue ali, porque a história dele também não era tão boa. Quando chegou lá, o meu pai tinha me puxado a orelha. Antes de irmos para lá, disse: meu filho, quando chegares lá, vai a uma igreja. Se o teu tio não ir à igreja, tu vais à igreja. Então, todos os domingos que não íamos ao serviço, eu, sem entender nada da Bíblia, sem entender nada da religião, eu ia a uma igreja. E naquela igreja pregavam, eu nem entendia porque era língua cena e mandaula. Eu não estava a pegar nada daquela língua, mas eu percebia que estamos a falar de Deus aqui. E sempre eu ia para lá. Então, aquele tio meu, que fomos juntos, no lugar de ir à igreja, porque ele também mentiu ao meu pai que ele também, quando estava lá, ia para a igreja. Mas não ia para a igreja. Então, ele vivia uma vida de bebida, e ele traía a esposa, trazia amantes lá. E aquilo me doía o coração por ver aquele tipo de coisas que eu não esperava que o meu tio fazia lá. Então, pegou problemas lá, morreu nessas brincadeiras. Então, há momento que nós, para sermos que nós somos, começamos por herdar. Let me speak about it.
antes de nós sermos o que Deus quer que nós sejamos, primeiro herdamos aquilo que a pessoa que nós obedecemos carrega. Eu não quero falar nada dessas coisas, mas o Espírito Santo está me dizendo, fala disso para ajudar alguém. Todos nós, perante o Senhor, temos um destino, temos um futuro, temos uma chamada, um chamado. Não de pregar o evangelho, está falando chamado de um destino. Temos algo que Deus preparou para que a pessoa fosse. E sendo aquilo, os outros também serão o que serão na ajuda do que eu ou tu serás. Quanto mais tu se tornas o que Deus predestinou, preparou para que tu seja, há uma outra pessoa que vai se beneficiar daquilo. Mas ok, antes de chegar aí, antes que cheguemos a esse destino, a esse futuro, primeiro herdamos o que a pessoa nos orienta tem. Herdei do meu pai uma vida de proteção, de conhecer a importância de Deus, antes que eu conheça Deus. Herdei pela influência. Herdar pela influência, muitas vezes, pode trazer benefícios maiores, ou pode trazer ruins, causar as consequências. Pode trazer consequências. Herdar pela influência. Uma pessoa pode te influenciar ao ponto de você ser protegida. Não pela sua capacidade, não pelo seu conhecimento, não pela sua oração, não pela nossa forma de compreender a vida. Mas porque alguém conseguiu nos convencer ao ponto de nos fazer seguirmos a sua direção, o seu conselho, a sua opinião boa. Acabamos nos beneficiando de uma bênção, de uma vitória que, se dependesse da nossa escolha e se dependesse do nosso direcionamento individual, não iríamos escapar dos perigos nem dos problemas. Então, antes de nós nos tornarmos o que Deus preparou, primeiro nos faz herdarmos o que os outros são. E alguns de nós podemos não chegar no que Deus nos preparou, se não herdarmos o que os outros são. Alguns de nós podemos não chegar no que Deus preparou para que nós sejamos, por não termos herdado o que os outros têm. Porque para que eu chegue, vou dar um exemplo, para que eu chegue a ser homem de Deus, a ser profeta Bento XII, apesar de que eu não me tornei, eu já sou antes que eu viesse ao mundo. Deus já me deu esta graça antes que eu fosse nascido. Mas para que eu viesse ser isto na prática, foi necessário que o pastor Mapós, Luiz Betuel Mapós, viesse com o evangelho segundo como ele com Deus viviam, para eu chegar sem compreender, aceitar de como ele me explicou. E de como ele me explicou, é aquilo que me preservou, me guardou, é aquilo que me sustentou, até que eu descobrisse o meu chamado, tendo herdado o chamado de uma outra pessoa. Ter herdado a graça que outro homem tinha. E é tal graça que me empurrou para que eu descobrisse uma graça específica que estivesse em mim, ou que está em mim. Então, aqui no meio da caminhada de vida, herdamos aquilo que a nossa família às vezes é, pela influência. Então, lutamos com o nosso destino, porque herdamos coisas que não eram boas, porque nos convenceram para nós sermos o que eles achavam que nós devíamos ser. E herdamos aquele problema que os nossos antepassados ou os nossos guias nos guiaram por aquela informação, por aquele conselho. Herdamos os problemas de outras pessoas, porque nos meteram numa caminhada, numa direção, num conselho que não era um conselho produtivo ou um conselho abençoador. E nós não sabíamos, na nossa imaturidade, na nossa inexperiência, e acabamos herdando problemas. Se forem conselhos errados, se forem conselhos bons, herdamos aquela benevolência,
herdamos aquela proteção, herdamos aquele bem, herdamos aquele bom crescimento. Nós fomos chamados de filhos do Papai João, filhos bem educados. Não é que nós nos educamos, é uma herança da educação boa que o papai recebeu, que está passando para nós, porque nós somos imputidos, nos imputiram para nós passarmos a ser o que nós nem gostávamos, mas aceitávamos porque sabíamos que devíamos respeitar papá. Herdar começa daqui. Nas coisas espirituais é a mesma coisa. Antes de nós sermos que nós sonhamos ser, há uma herança de uma outra pessoa que deve herdarmos. E através daquela herança nos conduz, nos influencia a um bom procedimento, a uma boa caminhada. Por isso que não se admire quando estiveres onde estás. Se lembrar da voz de uma pessoa que te deu o conselho, que te ensinou, que te repreendeu. Você herdou uma natureza que essa pessoa tem por ter sido dado um direcionamento, te influenciou, te impactou. Então, muitas das pessoas não conseguem herdar. E por não conseguir herdar o que deveriam herdar, não vão conseguir chegar aonde deviam chegar. Então, herdei a proteção do papá. Papá não bebia, papá não fumava, papá nunca... Eu, desde que nasci até crescer, até hoje, nunca conheci um amante do papá. Nunca apareceu alguém acusar papá. Nunca apareceu ninguém te dizer que aquele é amante do papá. Só conheço a única minha mãe. Mas então, quando sentávamos conosco, nosso pai, nos imputia a força, esse conselho, essa conduta. Não quer dizer que os outros meus irmãos beberam da mesma forma como eu bebi. Cada um aqui tem a sua natureza, seu coração. Cada um tem a sua capacidade psíquica em entender as coisas. Mas aqueles que deram ouvido ao papá, viveram a precaução, viveram muito restritos ou restritas, viveram sempre se precavendo. Então o meu pai disse: meu filho, quando chegar em Mambo, não deixa de ir à igreja. Eu te peço, eu, teu pai, aqui vivo de Deus. Então, se o teu tio não te levar para a igreja, vá tu para a igreja. Eu com os meus 12, 13 anos. Então, meu tio não ia para a igreja. Eu sempre me lembrava que tem que ir para a igreja. Quando ia para a igreja, eu ouvia a palavra. Quando eu voltava, o comportamento do meu tio, quando eu voltava, ele apanhava com garrafa, com um comportamento que tinha me convencido, que meu pai me aconselhou. Você não me sentia confortável já. Porque se eu me sentisse confortável, eu já ia entrar nas bebidas. Eu fui precavido de me desviar cedo, forçadamente, mas não porque era violência. Era uma influência que eu estava a herdar. E aquela influência me protegeu para que eu não me deixar levar pelos meus por maus hábitos que os outros meninos viviam por ali. Então, na vida é muito importante encontrar pessoas. Pode ser papá, mamã, tio, primo, vizinho, professor da escola, pastor de uma igreja, que você consegue herdar algo bom nele. Porque a herança não começa só quando é algo hereditário maligno. Também existe algo hereditário benigno, divino. Sempre a herança foi assim. Não há ninguém hoje em dia que está vivendo uma vida assim, de começo, de zero. Que está vivendo a sua própria vida de zero. Tudo que estamos a ver hoje é uma herança. Se lermos a Bíblia, vamos entender que até os dons é uma herança. Até a salvação é uma herança. Herdamos. Até o espírito profético é uma herança. Houveram pessoas que foram os primeiros a receber a mesma bênção que nós recebemos hoje. E essas pessoas não vimos nós, mas nós ouvimos o que eles disseram.
E acreditamos no que eles disseram. E herdamos a mesma coisa que eles também tinham herdado. Por isso, quando Deus aparece ao Moisés, diz: eu sou o Deus dos vossos pais. Eu quero fazer a vocês o que eu fiz com os vossos pais. Quer dizer, eu quero pegar aquela benevolência. Vocês vão herdar o que o vosso pai herdou. Então, quando uma pessoa herda uma influência errada, pode ter também um futuro turbulento. Pode ter um futuro sofredor. E por não saber que herdou. Porque é que a pessoa está numa aflição tal e não sabe que aquela aflição é causada por aquilo que herdou. Não herdou como espírito, herdou como uma influência convincente, um conselho, um direcionamento que pegou. Então, por causa de ter pego aquela natureza que a pessoa recebeu, é o que lhe guia, é o que lhe conduz, é o que lhe faz ele pensar. Ele pensa daquela maneira, porque herdou um certo tipo de influência que lhe fez ser o que a pessoa é. Não são todas as pessoas que hoje são violentas, que nasceram violentas, ou que são violentas na natureza. É uma herança de uma pessoa violenta que lhes cuidou. Então a pessoa habituou a ser aquilo, mas não é aquilo que Deus quer que a pessoa seja. No crescimento da pessoa, no viver da pessoa, alguém por perto lhe imputiu algo que lhe convenceu que a vida é aquilo. E a partir dali para frente começou a replicar aquilo, começou a manifestar aquilo. É por causa disso que nós muitas vezes não conseguimos descobrir o que é que está nos prejudicar. Pensamos que é o diabo. Não é o diabo. É uma herança imprópria, ou é uma herança maldosa, ou o que faz outros prosperar cedo é uma herança benigna. Uma boa herança que quando você encontra aquilo que você devia fazer com 50 anos, você faz com 20 anos. Aquilo que você devia fazer com 25 anos, faz com seus 18 anos. Porque as pessoas que estiveram ao seu redor não te empurraram a uma cova, mas te mostraram a esquivar das covas. E aquilo ali entrou em ti, te convenceu e pegaste como uma educação. Por exemplo, nós quando crescíamos, já vos falei, eu ia a Machamba na minha idade pequenina, assim de adolescência. E aprender lá a vigiar a machamba para que os macacos não viessem arrancar a maçaroca na machamba do papá. Então, começamos a aprender a cultivar ali. O meu pai, às vezes, queria que nós soubéssemos também cultivar. Me lembro que, quando íamos na machamba, eu e meu irmão, quando íamos lá acompanhar a marmita, a comida para o papá, e alguns meus irmãos mais velhos, quando a mamãe nos mandava. Então chegávamos lá, o meu pai colocava fazia uns 2 canteiros pequenos assim, e dizia: o seu canteiro é este, Bento, o canteiro do teu irmão Albino é este. Então é para vocês, quando terminarem, podem ir para casa. Então nós pegávamos a enxada, começávamos a fazer aquele cultivo, a cultivar. Eu vi o meu irmão já cultivar, a murmurar. Saía veias na cabeça, já estava zangado. Sem passar muito tempo, ele começou a dizer: epa, me chamava de mano. Eu cresci na minha casa a ser chamado de mano. Mano. Só agora que me chamam de Bento. Desde os meus 0 anos até aos meus talvez 30 anos, me chamavam de mano. Mano. Disse mano. Mano é ele, mas chamava de mim de mano. Mano, vamos lá fugir. Vamos lá fugir, estamos aqui, não vamos conseguir cultivar. Vamos lá fugir. Eu disse: fugir? Não, papá, quando não nos apanhar aqui. Papá, aqui, quando não nos apanhar aqui, como que vamos em casa, não vamos dormir, não vamos entrar em casa. Vamos cultivar, se não conseguirmos, vamos informar papá que não estamos a conseguir. Já, você é matreco, você. Deixava a enxada, meu irmão, desaparecia nas matas e ia para casa jogar futebol. Então meu pai apareceu, me encontrou que eu estou a cultivar sozinho. Estou a cultivar sozinho. Ei, onde está o teu irmão? Eu disse: fugiu. Fugiu? Fugiu por quê? Eu disse: não sei.
eu sabia. Foi para onde? Eu disse, não sei, eu sabia que foi para casa para jogar futebol. Então, depois ele me dizia, não, é melhor também deixar parar de cultivar sozinho. Então, vais para casa, amanhã eu deveria continuar. Então, para ele, aquela coisa de fugir pegou. O meu irmão. Para mim, já não pegou aquele comportamento de fugir, porque era como se fosse falta de respeito. E aquele medo também de não conseguir encarar o papá é quando que ofendemos ou erramos. Sabíamos que havia tchatcha, havia tachamboca. Mas agora, no crescimento também, aquela natureza que me influenciou no passado, foi seguindo. Muitas vezes, a natureza que nós somos, ela pode nos dar um futuro maior, ou um futuro pequeno. Mesmo Deus tendo marcado um futuro maior. Mas a natureza que nós somos, quando não herdarmos uma outra natureza que nos impute e nos ajuda a mudarmos, acabamos sendo que não devíamos ser. Deixa-vos ser sincero. Deixa-me vos ser sincero, eu como homem de Deus. Estou para terminar já, de coração para coração. A natureza do meu ser espiritual não é muito fácil, porque eu conheço e eu sinto isso, que não é fácil. A minha maneira de ser espiritualmente, de como Deus me educou através dos outros homens de Deus. It is not easy. Não é fácil para você aplaudir assim de perto. Só pode aplaudir de longe. De perto é como se fosse muito difícil para conviver com o profeta Bento normalmente. Por quê? Porque eu não sou muito entregue em tudo. Não sou muito entregue em tudo. Muitas das coisas que os outros homens de Deus, outros pastores participam, fazem, eu já não tenho muita abertura, a vontade. Não sou muito entregue, nada me encanta, não há nada que me puxa assim, como os outros gostam. Sou muito assim tão reservado, mas me sinto muito bem na minha natureza do homem de Deus, desse gênero, desse tipo. Me sinto muito bem eu ser assim. Isso tem a ver também do destino que Deus me deu. É um tipo de ser como, lemos a Bíblia, encontramos que o profeta Moisés era um rigoroso, mas já quando vamos para o Isaías era um proclamador da boa nova, profecia de boa nova, nascimento de Jesus, e a restauração da saúde do rei Ezequias. O Isaías era um mensageiro de boa nova. Mas já quando voltamos para o Jeremias era homem de sofrimentos e lamentações. Quando ele aparecesse, sabiam que este aqui não está a trazer boa nova. Este não traz boa nova. Este aqui traz chamboco ou uma puxada de orelha. Então cada homem de Deus, segundo o seu destino, tem uma natureza. Tem uma natureza própria que acompanha aquele tipo de ser, do seu chamado, para também impactar os que vão herdar aquele tipo de missão, aquele tipo de natureza. É aqui as pessoas não conseguem entender que, afinal de contas, eu preciso de herdar uma natureza que é uma compatibilidade do meu destino. A compatibilidade do destino de alguém precisa também de uma compatibilidade de uma natureza própria. A compatibilidade, existe uma compatibilidade, ser compatível. Uma pessoa não é uma pessoa só porque é corpo, alma, espírito. Não. Envolve também o ser, a natureza, o caráter da pessoa, o ser daquilo que constrói o que a pessoa é. Então nós conseguimos notar que essa pessoa aqui é uma pessoa assim, 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 específico, por causa da natureza da pessoa.
A aparência, ela pode aparentar outra coisa, mas quando aproximamos e abrimos a pessoa, encontramos uma natureza que nos faz saber quem é a pessoa. É daqui onde conseguimos entender que cada pessoa precisa de herdar algo que vai lhe aproximar, vai lhe empurrar ao seu destino. Por isso que eu estou vos agradecer, porque eu sei bem que antes de eu dizer o que eu sou, existem pessoas que eu herdei delas. Existe homem de Deus que eu herdei deles. Existe família biológica que eu herdei deles. Na nossa família, vou dar um exemplo, na nossa família biológica, família dos doces, temos esta graça em 3 ramos da vida. Somos homens de Deus nessa família aqui. Somos membros de governo e somos membros da medicina legal. Na nossa família, quando tu chegas, você vai apanhar que são pastores, outros são do governo, fazem parte do governo, outros são da saúde. Esses 3 ramos, temos 3 ramos que Deus nos deu. Se não é pastor, tem a ver com a área política. Se não é área política, é a medicina. Então, há pastores aqui, não sou o único pastor na família. Há outros também da família são pastores. Há médicos. A minha irmã mais nova que me segue é uma médica também. O meu pai também trabalhou nesse ramo aí, antes de ser pastor. A polícia, a pessoas que trabalham com autoridades, os meus tios, outros avós são líderes comunitários. Então, é um ramo que carrega uma bênção certa específica. Mas esta bênção certa específica há um caráter propício. Uma pessoa não pode ser um líder, por exemplo, comunitário, ou um líder de uma certa instituição governamental, se não ter um caráter propício, não ter aquele ser estar propício, porque é lidar com uma certa operação. Naquele estado é preciso que a pessoa tenha uma certa formalidade, um ser que lhe faz conseguir ser aquilo que deve ser, para poder fazer os outros serem o que devem ser, partindo do que eles é. Então, muitos não entendem isso. Muitos não entendem isso. Muitos não entendem isso. Deus lhe abençoe. E volto a dizer para cada um de vocês, muito obrigado pelo vosso carinho, pela vossa celebração do meu aniversário. Mas na vida existem estágios. Existem estágios que, quando estamos a estagiar, podemos pensar que iremos morrer assim. Mas quando somos influenciados e herdamos uma natureza, por isso que a maioria das pessoas que negam herdar uma certa natureza do bom direcionamento, de uma boa direção ou de uma boa influência, não mudam. Não mudam, nem aquilo que deveriam concretizar, não concretizam. Eu sou o homem de Deus no ministério profético. Precisava eu de me encontrar com um homem de Deus que trabalha no ramo profético, que tem uma natureza de profeta, não de um pastor, natureza de um profeta, não de um evangelista, natureza de um profeta. Fui ajudado pelo evangelista pastor Mapos. Para eu chegar no ministério profético que Deus já tinha predestinado para mim, tive que começar por pessoas que não é aquilo que eu seria. You see? Mas são esses que me fizeram eu herdar a mente evangélico e a mente pastoral. Para depois na caminhada eu descobrir, na verdade, porque não poderia descobrir sem a maturidade espiritual. Sabiam que ninguém descobre o seu chamado sem amadurecer espiritualmente. Para amadurecer, começamos por certas influências, por certas heranças, que nos faz sentirmos que já estamos bem felizes, mas ainda não chegamos ao destino. E quando continuamos, acabamos pegando uma visão maior naquilo que aprendemos nesta caminhada e conseguimos notar quem somos nós, dentro do nosso ser e do nosso chamado, do nosso destino.
É onde começamos a nos descobrir, nos distinguir, nos encontrar. Depois de uma certa herança que nos levou até onde chegamos, e daqui para frente conseguimos herdar mais uma outra herança do nosso destino próprio, ou destino individual. É aqui onde já nos encontramos com outra gente que também acabamos de nos identificando com eles. Quando é que você diz que eu me identifico com aquela pessoa? Quando é que tu diz eu me identifico com aquela pessoa? É quando o ser daquela pessoa é compatível com o seu ser, mas tu não és aquela pessoa. Aquilo que a pessoa pensa, sente, faz, tem a ver com aquilo que tu também te moe, te doe, é da tua visão. Vocês têm a compatibilidade. Essa pessoa pode te influenciar. Tu podes herdar algo através dessa pessoa. Alguém disse, são quantos anos? O irmão Orídio Mendes, tenho 44 anos. 44 anos, essa é a minha idade. Ainda sou bebê. Ainda estou a crescer. Então, quando nos identificamos, acabamos entendendo, afinal de contas, eu sou isto. Eu sou isto, mas eu quero aprender acerca disto, do que eu sinto que eu sou. Eu sou isto, eu quero aprender isto, porque eu sinto que eu sou isto. Mas para eu chegar a entender que eu sou isto, bebi de outra pessoa, bebi de uma outra visão, bebi de um outro ser que me empurrou para que eu crescesse. Pergunta lá se o nosso professor da primeira classe, ele tirou o curso que você tirou. Não é isso, mas ele te fez tu saberes saber distinguir coisas. Foi ele que te influenciou na primeira classe. Da primeira classe você conseguiu entender que o que é? Agitando 1 mais 1 soma 2. Depois da segunda classe também te deu a matéria que te fez você entender que o que é? Ler começa por A, B, C, D, A, E, I, O, U. Então, quando já chegaste na universidade, é onde a sua visão de ser futuramente um empresário, um doutor, um engenheiro, tu já vais à universidade com uma visão maior. Mas quem te deu uma herança de tu um dia se tornar alguma coisa maior é uma pessoa que te levou de baixo. Tu herdaste aquela mente do matemático, professor da história. Então, quando tu fosse à escola, quando estivesse em casa, quando pegasse seus livros, o que te aparecia na cabeça é a voz do professor, é a voz do professor da matemática, é a voz do professor do português. Quando já chegaste na biologia, na universidade, quem já te aparece na cabeça é o formador fulano, é o engenheiro fulano. Cada época há uma herança segundo o seu destino. Parabéns, Pai, por isso pedimos muito mais anos para ti, Pai. Obrigado. Obrigado. Esta é a mensagem da irmã Violeta. Obrigado. Então, nessa caminhada com Deus, aprendi a não desprezar pessoas. Estou a terminar. Aprendi a não rir pessoas que estão passando mal. Aprendi também a não ser teimoso em ouvir. Porque algumas coisas podem ser boas, mas mal faladas. Na caminhada para a grandeza, no crescimento, aprendi a não zombar das pessoas nos momentos difíceis. Aprendi a não deixar de ouvir, mesmo quando é algo que não se dá para ouvir. Porque eu aprendi com problemas. Então, ter aprendido com problemas é dentro dos problemas que existe mais a ciência e o conhecimento. Aprendi com fome, mesmo quando me tornei homem de Deus, não aprendi o crescimento como outros homens de Deus crescem. Eu não aprendi o crescimento como outros homens de Deus crescem. Eu sempre aprendi
a fazer as coisas de forma tão... forma necessária, correta, não é que leve tempo longo. Se é a forma correta, não vou fazer corta-matos. Isso requer pagar um preço, requer pagar um sofrimento, requer passar uma vergonha, mas não posso falsificar. Então, quanto mais o tempo passa, mais aprendo. Nessa caminhada aprendi que o amigo da sua vida não é só aquele que crescerão juntos, é aquele que pode te conhecer, te desejar o bem, nem que não seja da mesma pessoa, da mesma família, nem que não seja a pessoa que crescesse com ele. Então, para mim, amigo, não existe um amigo fixo. Não existe amigo fixo. Jesus tinha um amigo fixo chamado Judas Iscariote. Descobriu que não era amigo, era traidor. Sabia que amigo fixo muitas vezes torna inimigo? Amigo fixo torna inimigo, muitas vezes. Porque quando o amigo é fixo, é como se fosse não troco isto por nada. É como se fosse nos conhecemos bem. É onde já passamos a nos perder, porque nunca conheceremos ninguém bem. Amigo verdadeiro é aquele que quando tu olha para ele, tu vê boas intenções, tu consegue descobrir que desta vez está a falar sinceridade, desta vez está a me insultar, mas está a me ajudar. Desta vez não está a aplaudir, mas está sendo sincero comigo. Desta vez não está a rir, está me rindo. Amigo verdadeiro. Então, amigo fixo sempre termina em choques. O que é isso aí? Para dizer que não pode existir amigo fixo. Só pessoa pode existir amigo, mas não amigo fixo. Hoje pode ser amigo, amanhã, quando é para não ser amigo, não tenha medo de deixar de ser amigo. Pode ser amigo da infância, se um dia descobrir que a minha amizade, a nossa amizade, já está me prejudicando, não consigo tossir à vontade, não consigo comer sem ser exigido, tenho que dar satisfações, não posso viajar sem despedir a ele, já não é amigo esse. Esse já não é amigo, esse já está tornando inimigo. Porque você viverá preso no braço do amigo, porque você se sente a lhe trair, fazer coisas sem ele saber. Pode levar para um outro ramo, mas deixa eu cancelar isso aí. O amigo verdadeiro é aquele que não te visita toda hora e não brinca sempre no teu pé. Até o provérbio diz: locutar aquela minengue, cai a vizinho, como é aquela ano. Vai terminar em barulho. Não encha os seus pés na casa do vizinho, porque não lhe terminará bem. Então, uma amizade que é muito constante, cheira-se um perigo. Não há ninguém que pode te vender melhor a não ser amigo. Não há ninguém que pode te vender melhor além do amigo. Então, a nossa amizade, eu sempre aprendi a ser um amigo sem me vender, sem me prender. Muitos me chamam de amigos, meu amigo, porque eu quando encontro com a pessoa, sou tão simples, tenho boas intenções, então a pessoa vendo aquilo, acha que é para mim amigo. Mas eu não estou preso para cuidar de amizade 24 sobre 24. Estou preso no meu caráter de quando encontrar uma pessoa, lhe fazer o bem, finish. Se a pessoa me chama de amigo, me chama de grande amigo, depende dele. Mas eu não estou preso no pé para conservar a amizade. Estou preso no bom caráter, estou preso na boa conduta, ao ponto de alguém me levar de amigo, enquanto que eu não estou busy em conservar a amizade, estou busy em conservar o meu caráter. A vida é uma escola. Quando aprendemos, a pior coisa é medo de perder pessoas. Sofremos por não prender as pessoas. Perder pessoas, muitas vezes, é o que nos faz mesmo ter medo de perder pessoas. É o que nos faz mesmo sofrer.
ter medo de perder pessoas, nos faz sofrer porque nós não conhecemos as pessoas. Nós nunca iremos conhecer pessoas. Listen to me carefully. Nós podemos ter amigos, mas não conhecemos esses amigos. Daí que devemos ter mente madura para não nos prender na amizade. Nós podemos ter amigos e amigas, mas nunca conheceremos na totalidade, porque o ser humano tem uma natureza em que evolui, tem uma natureza em que muda. Se você aparece e fala coisa que não esperava, ele muda. Muda o pensamento, muda o sentimento, muda a percepção. Daí ele também vai mudar a reação. Se tu lhe aparece, ele fala coisa bonita, coisa tal, muda de repente. Então o ser humano, na medida que cresce, ele muda. Então o que é preciso? É preciso termos amigos sem estarmos presos. É uma das coisas que me faz eu não cair pelos amigos. É uma das coisas que me faz não ser prejudicado pelos amigos. Porque não há nada, não há ninguém, não há nenhum juramento, não há nenhuma cumplicidade na amizade de coisas que não têm sentido. Porque eu, quando vejo que essa amizade é para entrarmos na cova, eu salto, eu digo, epa, não conta comigo. Mas se eu não sou teu amigo nisto, vale a pena acabar a amizade de que entramos na cova. Não vamos entrar juntos na cova aqui. Parecendo que sou traidor, mas sou um verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo, na verdade, pode ser traidor quando já não concorda com certas coisas, não convém. Mas quando alguém não é maduro, não é madura para entender isso, vai preferir morrer pelo caminho conservando a amizade. Vai preferir morrer o seu destino lutando pela amizade da longa data. Vai preferir perder o lar, perder o futuro, perder a espiritualidade, perder as bênçãos, perder os dons. Lutar para conservar a amizade que não traz benefício naquilo que seria o benefício. Se a nossa amizade não nos faz crescer para novas coisas melhores, essa amizade é ruim. Let me tell you. Se tu tens um amigo ou uma amiga em que nem tu levanta a ela, nem ela te levanta, mas quando se encontram, se entretêm, se fazem de entretenimentos, se entretêm. Aqui sana, mushekelela, mubula, munyosa, mas a mudonzi saninchumu simichinchaka. Essa amizade aqui é o veneno. É o veneno. E na hora em que o teu amigo, ou na hora em que você quer aprender, já não aprende com ele, ou não aprende com ela, aprende com outra pessoa. Mas quando está com o seu amigo, quando está com a sua amiga, não tens nada que esteja a ver com essa pessoa para te ensinar. Essa amizade aqui é um veneno que você está conservando, não sabe. A boa amizade é aquela que você tira um aproveitamento pela natureza da pessoa. Tira um aproveitamento de aprendizado pelo caráter da pessoa. A forma da pessoa de ser te dá uma noção de que alguma coisa na tua vida também vai mudar por ser amigo dessa pessoa. Se chega a um nível onde você olhando para seu amigo só vê risos, só vê entretenimento, só vê brincadeiras, só vê fofoca, só vê mentiras, só vê competição. Essa amizade é veneno. Não é amizade, isso é veneno. Só que isso é compreendido pelos maduros. Crianças não compreendem isso. Crianças gostam de conservar veneno morrendo aos poucos. É por causa disso, quando eu apareço, eu digo, não tenho amigo. Não estou a falar mentira, estou a falar verdade. Não estou preso em nenhuma amizade. Não estou preso. Não tenho amigo até hoje. Mas tenho muita gente conhecida que gosta de mim, gosta dele, nos ajudam. Mas we are not brothers, friends. We are not friends, we are brothers. We are not, nós somos amigos, aquela amizade. Como é que é? Quando eu digo como é que é,
Ele disse, pastor, beba, que tal? Basta entrar pela mata. Eu travo. Eu não tenho essa amizade de sustentar veneno. A minha amizade é sustentar o bom futuro. Então, vou moderar, vou controlar o que a pessoa está a falar, o que a pessoa está a tentar dizer, o que a pessoa, se a pessoa já mudou, não mudou. A maioria das nossas amizades, nós moçambicanos, é esconder vergonha. Muitas das pessoas têm amigos, no esconder coisas vergonhosas. Amigo de esconder coisas que não são de Deus, coisas não são bonitas. Muitos moçambicanos têm amigos. A amizade é de esconder vergonha, é esconder coisa errada, é esconder mentira, é esconder amante, é esconder dívida, é esconder fofoca. Essa amizade é veneno. É veneno isso. Então aprendi a não desprezar ninguém nessa caminhada e aprendi a não deixar de ouvir, mesmo sabendo alguma coisa. Quando é para aprender, me faço um pouco de um tolo que não sei de nada. Isso às vezes me ajudou muito em saber descobrir muitas coisas que eu quero saber. E Deus me deu esta graça de ser um pouco persistente, um pouco persistente. E não falo tudo aquilo que penso, porque não é todo mundo que vai entender. Então, mesmo pessoas mais próximas, há momentos que eu não lhes digo o que eu estou a pensar, porque analiso o estado emocional, o estado psíquico e espiritual da pessoa, e eu vejo se dá para partilhar isto ou não. E quando não dá para partilhar, porque não é o tempo próprio, então reservo isso para a hora própria. Isso também pode ajudar o crescimento de uma pessoa num futuro maior. Não correr, emocionar, falar tudo. Não correr, se emocionar para você colocar ali uma palavra que talvez vai ser um pingo de chuva ou um pingo de água no mar. Por exemplo, tenho esse meu problema quando eu vejo que alguém é um convicto. Uma pessoa que anda convencido, não quer ouvir ninguém, não quer ouvir nada. Não falo coisas, mesmo vendo coisa para falar. É uma parte que me ajuda também a não gastar tempo investindo em pessoas erradas. Quando eu vejo que alguém é muito convencida, se coloca na posição de que não quer aprender, ou quer ouvir, mas só quer julgar, acabo não falando o que eu devia falar para a pessoa. Porque em outros momentos, ajudar alguém não é só falar, também é analisar o posicionamento que a pessoa está, a capacidade que a pessoa tem e o estado emocional e psíquico em que a pessoa está. Para quê? Para quando tu falar, não ser ofensa aquilo. Ou tu mesmo não ser ofendido ao falar coisas boas e receber o retorno de uma negligência. Tu fala coisa que merece ser respeitado, mas porque a pessoa está na supremacia, está no sabe tudo, ou está numa certa firmeza, uma certa teologia, uma informação que a pessoa convenceu, ao ponto de não querer ouvir ninguém. Quando tu descobres isso, não gaste o seu tempo falando coisa para essa pessoa. Deixa o tempo puxar. Ao seu tempo, quando tu falar, será ouvido. Isso também cria uma alegria no coração, paz no coração. Não vem só por ter dinheiro, não vem só por ter condições ou por não ter problemas. Há problemas nós causamos por querermos falar coisas para as pessoas que não estão preparadas para nos ouvir. E quando nós falamos essas coisas, acaba sendo uma lesão na alma, porque o retorno que nós vimos das pessoas é o que não esperávamos. Por exemplo, tu apanha alguém que toda hora está à espera que tu, quando falares, não vais falar aquilo que a pessoa quer. Quando você descobre que essa pessoa está no autodefesa, está sempre preparado para se defender, don't tell him anything. Não diga nada. Fica calado, porque você descobriu que esta aqui toda hora está preparado para se defender. E isso vai te ajudar a viver em paz. Não vai ter estresse nem perturbação da alma, porque não gastaste o seu tempo, não recebeste retorno de ser ignorado ou ser combatido. Em outras palavras, o provérbio diz: não aconselha um tolo para que não volte a te achar mal. Provérbio, alunga lá e chipunta, você está mais unhenha. Pelo que olha chipunta, só com
fambe urquetelamano, fambe o embelamano. Você tentar corrigir um tolo, o tolo te interpreta errado. Ele vira as tuas palavras, ele te olha com um olhar de te acusar, que você está ali acusado. Então, uma das coisas melhores para você esquivar problemas do coração, estou a dar conselho só. Para você não andar toda hora preocupado ou ofendido, não fala coisas boas para pessoas que tu sabes e vês que estão preparados para se defender toda hora. Se tu acabar só o tempo de falar, amanhã você vai entrar em colapso. Vai se ofender sério. Porque você não vai gostar que alguém te recompense, te retorne o mal para o bem. Se tu fizeste o bem e a pessoa te retorna o mal, tu falaste coisa bonita para lhe ajudar e amanhã vira e trinta. Quantas vezes as pessoas estão me acompanhando aqui? Conversou com alguém tentando lhe ajudar para mudar a vida. E foi conversar, a pessoa ajudada foi conversar com outra pessoa interpretando mal o que você falou bem. Quantas pessoas estão me acompanhando? Quantos filhos estão aqui? Conversou com um irmão, conversou com um tio, conversou com uma pessoa espiritual, com uma boa intenção de talvez chamar a atenção. Aquela pessoa parecia ouvir ali. Mas quando saiu, foi se encontrar com outra pessoa que se chama também outro conselheiro, ou amigo, ou conhecido. Foi virar toda a conversa e disse que tu estava a lhe combater, tu estava a lhe insultar. Então, isso aí requer muita atenção no crescimento, porque a vida é uma escola. Quando você quer conversar com pessoas, é o que me ajuda a mim. Quando eu vou ao povo assim mesmo, quando eu falo com pessoas, eu analiso as pessoas. Essa pessoa está num bom humor ou está num mau humor? Essa pessoa que tem um coração sensível ou tem um coração duro? Essa pessoa que os seus ouvidos são suaves ou são barulhentos? Dá para eu liberar um conselho hoje ou não dá? Se eu vejo, hoje vem preparado para vir selecionar mais uma crítica. Não falo o que eu queria falar. Porque a pessoa pensa que o que vou falar é uma crítica. Então, se é crítica, então não vai receber bem falando. Não vou falar. Vou lhe deixar. Até o dia que vai vir uma pedrinha de onde virá, vem lhe bater a orelha, pá! Há de aparecer já com cautela para vir aprender. É onde eu vou descobrir que agora dá para eu falar. Então, também existe a precaução, se precaver dos problemas da alma. É quando tu sabes quando falar, como falar, com quem falar, por que falar e aonde falar. Em casa mesmo. Por exemplo, eu sou muito amigo da minha esposa e dos meus filhos. Somos muito amigos. Quando você chega em casa, vamos encontrar, brincarmos. Se tu passar pela rua, se há de ouvir nossas vozes, a brincarmos ali, a rir, sei lá quais. Mas há certas coisas que eu não falo. Há certas coisas que eu sei que, falando isto agora, é um tom, vai ser como se fosse uma bomba. Então eu faço o quê? Eu esquivo algumas conversas que são pesadas, esperando a hora certa. Para que isso? Para conservar aquele ambiente, aquela atmosfera de alegria, aquela atmosfera de papá. Por exemplo, vieram ontem eu estava sentado, foi ontem. Então vieram os meus filhos, Josué, Miriam, Caleb, vieram a mim atrás cantando, parabéns você, jogando uns dinheiros aí. Então estavam a me cutucar. Porque sabe, quando são eles a completar anos também, eles fazem um cutucar. Então eles também apareceram, cutucar um pouco. A brincar comigo. Então é uma brincadeira familiar. Tem uma forma boa de alguém quando quer ser feliz. Deve saber se posicionar. Não é em todo momento que tu vais conversar com pessoas que gostas delas. Há pessoas que eu gosto delas. Ontem eu estava a conversar com um dos meus filhos, que não está aqui no ministério. Se estiver a me acompanhar, ele vai me compreender, porque eu estava a conversar com ele. Não estava a conversar com ele nem telefonicamente, nem ao vivo.
Eu converso com pessoas à distância, com o espírito do homem. Me disse o Senhor, pergunta-lhe se lembra da profecia que lhe falaste, da vida sentimental. Eu perguntei a ele, que tal, ainda se lembra da profecia que eu te falei da vida sentimental? Descobri que até pode estar a se lembrar, mas eu preciso de voltar a lhe chamar a atenção, porque estou a ver o perigo. Perigo. Vida sentimental. Vida sentimental. Estou a ver os caminhos a se divergir assim. Então, mas não posso falar agora, porque agora, analisando o ambiente espiritual e psíquico da pessoa, ainda precisa de ter um refrigério para quando eu dizer alô, a pessoa me compreender como deve ser. Tudo ao seu tempo. Então, Deus te abençoe. Apareci aqui para agradecer a cada um de vocês, a Deus, a minha família, e a todos os servos do Senhor que têm orado por mim, até que eu continue sendo o que sou. Que Deus continue abençoando cada um de vocês também. E não é fácil eu também escrever mensagens para cada pessoa. Só no dia 27 recebi mais de tantas mensagens, milhões de mensagens. E outros também me ofereceram algumas coisas bonitas. Apesar de ser um pouco difícil essas coisas de receber coisas, mas quando alguém aparece com um coração muito carinhoso, humilde, eu acabo aceitando. Deus abençoe cada um de vocês. Alguém me perguntou numa mensagem, profeta, o que é que eu posso fazer para ti nesse aniversário? Eu disse, ei, não faça nada. A pessoa ficou uns minutinhos, não estou a gritar, profeta, você não pode fazer nada. Eu disse, não faça nada. Não faça nada. O que me dói é viver para Deus e plantar a palavra para vocês. Eu sei bem que não é muito fácil fazer a obra que Deus me incumbiu, mas o que me dói muito é eu encontrar pessoas que saibam ouvir e entender o que Deus está me mandando lhes falar. Isso me dói e me tira sono, porque no tempo em que nós estamos, o mundo está corrompido, pessoas não ouvem. O mundo está a beber mundanismo. Pessoas gostam de um cristianismo leve, misturado, temperado com as trevas. E dificilmente as pessoas conseguem captar a voz de Deus no que o homem de Deus fala. É por causa disso que a Bíblia falou lá no livro de Tiago, capítulo 3, se não me engano, que diz que nos últimos dias pessoas terão coceira nos ouvidos, não vão aceitar a doutrina sã. Então, mas prega a palavra. É o Timóteo esse. É o Timóteo quando era direcionado para o apóstolo Paulo. Prega a palavra, insta, dentro e fora do tempo. Fala, repreenda, exorta. Pelo menos alguns vão ouvir. Então, a minha dor é se as pessoas que me ouvem, o que Deus me mandou falar, se me ouvissem como deve ser. Não de ouvido carnal, mas do coração e mente. Quem sabe se um dia Moçambique, um dia o mundo, África, Ásia, terá um outro estado. Porque cada dia que passa o diabo, ele eleva operações. Ele monta pessoas que só sofisticam coisa diabólica, sofisticam as trevas, para os cristãos entrar nas trevas sem se aperceber que são as trevas.
Então, é também preciso homens e mulheres muito sérias e muito fortes, que não aceitam brincadeiras no Evangelho. É o que me dói. É o que me dói, porque para moldar alguém naquilo que Deus quer, requer morrer primeiro. Há uma morte das vontades, morte dos desejos, morte das concupiscências mundanas, morte das brincadeiras. É quando a pessoa é muda mesmo, e a aceitar perder certas categorias e certos privilégios para conseguir carregar esta chama. Então, enquanto estou a viver, enquanto estou a andar com Deus, Deus nos dê mais graça. E obrigado por cada oração que vocês têm feito, os vídeos que mandaram, mensagens de orações, mensagens de conselho, mensagens de bênção e ofertas de celebração. Thank you. Obrigado por cada bênção que vocês têm enviado para este vosso irmão, filho, pastor, profeta, amigo, vizinho. Que Deus também vos dê bênção sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, eu vou me dispensando, dizendo: Senhor, muito obrigado. A ti, papá, reconheço que não é a minha força, não é a minha esperteza, não é o meu querer. É o seu poder, é a sua graça, é a sua mão potente que tem nos feito e tem me feito assim eu estar e ser. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus, juntamente com o seu povo que está ligado e aqueles que vão entrar nesta conversa, que, papá, toda a palavra que falei aqui tenha um espaço para aconselhar alguém, tenha um espaço para abençoar alguém, tenha um espaço para semear uma mensagem do futuro grande de alguém. Enquanto o Senhor me concede vida na terra, eu te peço que todos aqueles que estiverem por perto de mim até longe sejam alcançadas por essa vida que o Senhor vai me concedendo, sejam tocadas, abençoadas, cada tempo, cada ano que o Senhor me concede. Toda pessoa, todo homem, toda mulher que estiver direito ou indiretamente ligado com a minha vida, que o Senhor me alcance e me abençoe. Em nome de Jesus Cristo, oro, Senhor, agradecendo o seu poder sobrenatural, a sua benevolência, a sua cobertura, o seu amor incomparável pela minha vida. O Senhor tem me dado escape ao inimigo, assim que tem me dado esse escape, dê também escape aos seus filhos, para que escapem dos seus inimigos. Assim que o Senhor tem me dado a saúde, dê saúde ao seu povo que está ligado com a minha vida, que tem ouvido ao seu servo a falar a sua palavra. Assim que o Senhor tem me aconselhado no Espírito, papá, continua aconselhando este povo nos seus corações, para que possam ter a direção correta no seu viver. Espírito Santo, Espírito do amor, Espírito de graça, descubra, Senhor, a cada um de nós aonde estamos a ter incapacidade de avançar. Descubra-nos, Senhor, e nos arranque com a tua mão, nos levante, para que não só cresçamos os anos, também cresça o nosso destino, cresça a nossa vida, cresça os nossos dons, cresça o nosso chamado, cresça, papá, as nossas vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, obrigado pela bênção, obrigado por esta noite, obrigado pela sua presença. A ti reverencio e digo para quem está a conectar e quem vai se conectar: Senhor, obrigado que a minha vida que tu me deste, que é sua, papá, que possa ser bênção para cada um deles, possa ser bênção para cada um deles, possa ser bênção para cada um deles, e arranque qualquer coisa que não esteja a andar conforme na vida dessa pessoa, que não esteja em conformidade ao seu destino. Papá, que essa pessoa herda esta graça, herda este Espírito
Espírito que me concedeste, herda este ensino, herda de ti, papá, através de mim, herda de ti, Senhor, através de mim, herda, estou a fazer transpasse, eu passo para estas pessoas o que tu passaste para mim através dos outros, que passe para cada um deles o que o Senhor passou para mim através dos outros, em nome poderoso Jesus Cristo. Falo bênção no agradecimento, falo bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus, o meu mestre, o nosso mestre. Assim oramos e falamos a bênção. Amém, amém, amém. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Amanhã, sexta-feira, às 16 horas, estamos aqui no culto. E no sábado, as minhas vovós, meus vovós, estarão aqui às 14 horas. E os meus filhos também, espirituais, obreiros todos. E aqueles também que tinham parado por um assunto, por se tratar, também estarão aqui. Se há obreiro me acompanhando aí, chegue um pouco cedo para fazer chá para a vovó. E quando estiverem aqui, façam como se fosse eu a fazer para as vovós. Quando a vovó tomar chá, ficar feliz, o obreiro será abençoado. O obreiro será abençoado. Fique bem, tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus.